Municipal de Saúde, o Wellington Santucci, que está aqui para falar um pouco com relação a algumas coisas que se falou na semana, Wellington, principalmente sobre a questão do surto de gripe que foi falado na cidade. Primeiramente, bom dia. Eu gostaria que você explicasse um pouco para a gente o que realmente aconteceu e o que a gente espera com relação a essa gripe. Bom dia, Edu. Bom dia para você que nos escuta aí pela Rádio Canandá e pela Rádio Cultura, que está em cadeia com a gente. Bom dia para você que está nos vendo pelas redes sociais. Mais uma vez, muito obrigado pelo espaço, Edu. É importante a gente estar aqui para esclarecer a população sobre o que realmente está acontecendo. E eu acho que a questão é uma questão assim de raciocínio técnico, né? Então as pessoas acham que surto é porque tiveram muitos casos. E na verdade não é assim. O surto, em definição, é quando eu tenho uma situação e eu tenho um aumento abrupto ou repentino de casos fora de um período onde seria previsível que eles acontecessem. Por exemplo, sarampo lá em São Paulo, né? Ninguém esperava que fosse ter sarampo. Sarampo não é uma doença sazonal. E de repente 95% dos casos de sarampo que aconteceram no Brasil aconteceram em São Paulo, principalmente na capital, certo? Então isso é uma situação de surto. A gripe não. A gripe é uma situação de sazonalidade. O que é isso? Eu sei que os casos começam a aparecer em maio, às vezes um ou outro um pouquinho antes, mas a safra, vamos dizer assim, ela vai de maio a agosto. Nesse período a gente sabe que o número de casos de gripe vai aumentar. E é por isso que o governo já faz uma campanha de vacinação. Certo. Porque ele sabe que vai acontecer, então ele já prepara as pessoas para que possam passar por essa fase de sazonalidade com a maior segurança possível. Correto. Para entender isso também, eu gostaria que a gente falasse os números de Naviraí. Você tem quantos casos nós tivemos aqui? E outra coisa, como são os números do cenário estadual e nacional também? Né? Pelo que você falou, está dentro de uma curva. Como está o estado também de Mato Grosso do Sul? Isso, vamos lá, Edu. Em Naviraí, no boletim que eu tenho da última quarta-feira, eu acho até que de quarta-feira para cá, confirmaram mais 2 casos, mas no boletim que eu tenho, o último boletim dessa semana, nós estávamos com 330 casos suspeitos. Então, de janeiro até agora, foram 330 casos suspeitos. Desses 330, 83 tinham positivado. Acho que no próximo boletim já devem sair 85, se eu não me engano, com as 2 positivações que tiveram essa semana. Desses 85, infelizmente, nós tivemos 3 óbitos. Sendo que 2 eram pertencentes a grupos de risco, eram portadores de comorbidades, e 1, infelizmente, era um adulto jovem, né, e que já chegou para a gente num estágio mais avançado da doença, né, demorou, já estava com 4, 5 dias de evolução. Então a gente tentou intervir de todas as formas possíveis, chegamos a transferir o paciente quando excedeu a nossa complexidade de atuação, mas infelizmente a gente perde. Isso deixa a gente sempre muito triste, porque vai na contramão daquilo que a gente dedica a vida para fazer. Com certeza, né? Todos os nossos profissionais de saúde, a gente está lá todo dia para salvar vidas, e quando a gente perde alguém, o time inteiro sente muito, sabe? A gente sofre, claro, junto com o familiar. Então aqui eu deixo, né, os nossos sentimentos às pessoas que perderam seus entes. Mas nós tivemos mais de 80 casos de sucesso, de pessoas que contraíram a doença e procuraram o serviço a tempo e foram bem atendidas, receberam a medicação e estão bem, estão com seus familiares, estão aí curtindo a vida, voltando à atividade laborativa e não tiveram maiores problemas em decorrência da gripe. Então é uma doença que, se for tratada no tempo certo, a chance de sucesso é muito grande. E aí os números estão aí para mostrar isso. No estado, nós estamos com o boletim de ontem, eu estava em Campo Grande ontem, a Vigilância Epidemiológica soltou um boletim ontem de 1.450 casos confirmados no estado. Veja, dos 1.450 casos confirmados no estado, em Naviraí foram 83. É um número pequeno comparado com o todo, né? Em Campo Grande já está próximo dos 30 óbitos, só lá. Se eu não me engano, são 56 o total do estado inteiro.
né? Então a gente está seguindo dentro das proporções, né, do que se esperava já e da evolução da doença do estado. Infelizmente, Wellington, esse tipo de doença também, é muito, podemos dizer assim, é uma gripe mais perigosa, essa H1N1, H3N2, quando já está no estado mais avançado, difícil o tratamento. Tem doenças que você quase erradica, como foi o caso do sarampo, da poliomielite, mas a gripe você não consegue, né? Você tem a vacinação, mas não tem como você dizer não vai ter a gripe. É mais forte do que o próprio município, o governo federal, do governo estadual. Edu, você entrou num ponto assim muito importante. As pessoas, outro dia uma mãezinha me mandou uma mensagem falando assim, olha, eu vacinei a gripe, vacinei contra a gripe, vacinei meu filho, mas tem gente falando que mesmo vacinando a gente corre o risco de pegar a gripe, então a vacina não serve para nada. Aí eu falei para ela, olha, não é assim. Então a gente precisa primeiro entender a diferença entre vacinação e imunização. Então Certo. vamos lá. O dia que eu vou no posto de saúde e tomei a vacina, eu fui vacinado. No entanto, demora um tempo de aproximadamente 10 a 15 dias para que eu produza os anticorpos. Então só depois desse período é que eu estou imunizado. E algumas pessoas também têm organismos diferentes. Claro. Pode passar desses 15 dias até 20 dias. Então, o que é que significa estar imunizado? Significa que o seu corpo reconheceu aquele antígeno, o vírus, os fragmentos do vírus, e que aí ele aprendeu a como combater. Mas não significa que você tem um campo de força, Edu, que o vírus não vai chegar em você. Não, ele chega, porque o vírus está no ambiente, ele está circulando, você está passando com várias pessoas no dia a dia, então esse vírus pode chegar em você e pode te contaminar. O que vai acontecer é que o seu corpo já sabe como combater. Correto. E aí as reações vão ser mais brandas, porque ele vai agir mais rápido, não dá tempo da doença progredir. Então a vacina é sim a melhor forma de prevenção, a gente precisa vacinar sim, é um gesto de amor com as pessoas que a gente ama. O Ministério da Saúde tem um protocolo muito bem definido de quem são as pessoas, os grupos de risco que têm que ser vacinados, e nós temos a vacina disponível para o grupo de risco. Então vou deixar bem claro, a gente tem que seguir à risca o protocolo do Ministério da Saúde. A vacina vem do Ministério da Saúde? A vacina vem do Ministério da Saúde para aqueles grupos específicos, então as crianças de 0 a 5 anos, os idosos com mais de 60, os portadores de doenças crônicas, diabetes, asma, hipertensão, né, ou outra doença crônica que a pessoa possa ter, os renais, por exemplo. Os professores, as gravidinhas, né, ou aquelas que recém tiveram bebê e que não tinham tomado a vacina, elas têm a vacina disponível. Então, se você faz parte de um desses grupos e ainda não tomou a vacina, procura a unidade de saúde mais perto da sua casa e se informa com o serviço de enfermagem lá, se tem a vacina disponível e tal, fala que não tomou, e aí vamos fazer esse acompanhamento, e se for necessário pedir doses suplementares para o Estado, a gente notifica e solicita. Como na semana passada, a gente recebeu um lote suplementar que abasteceu os postos novamente para manter. Nenhuma das nossas grávidas deixou de ser vacinado, mesmo no período depois da campanha. Todas as crianças, à medida que foram procurando, a gente foi tentando imunizar. Então, quantas pessoas foram imunizadas? Até o último boletim que eu estava passando, que é o de quarta-feira, 15.877 pessoas imunizadas em Naviraí. Tá? Então é bastante gente que recebeu, a gente cumpriu a meta, que era de 90%, se eu não me engano a gente atingiu 95% da população estimada, então dentro das metas do que o Ministério da Saúde preconiza para uma população do nosso tamanho, e ainda colocamos doses suplementares, né, além daquilo que o governo tinha colocado, foram 1.000 doses para atender a legislação municipal específica para os trabalhadores da educação, do administrativo e tal. Então a gente cumpriu à risca tudo aquilo que tinha que ser feito, tudo aquilo que estava nos programas do Ministério. Né? E aí fica o alerta, assim, a melhor forma, Edu, ainda é a prevenção com coisas simples. Além da vacinação, a gente tem que lavar as mãos, né? A gente tem que tomar cuidado. Cumprimentou alguém, usa um álcool gel depois. Em todo lugar hoje a gente vê um álcool gel, e não é frescura, né? A pessoa deve usar o álcool gel, porque muitas vezes as pessoas ficam com vergonha de usar.
achando que é uma frescura, mas não é. Não é. É um ato de saúde. De saúde. Olha, só para você ter ideia, não fosse isso, imagina a gente que trabalha no hospital o dia inteiro Claro. com pessoas contaminadas, né? Então, o pessoal, ninguém tem superpoderes. São seres humanos como todos os outros. Qual que é a diferença? É que a gente se policia. Eu atendi um paciente, você vai e lava as mãos, depois você atende outro, vai e lava as mãos. Porque a contaminação geralmente vem quando eu tenho contato com secreções corporais, né, com o vírus, a pessoa espirrou, ou contato com saliva, ou qualquer outra secreção, e aí depois por algum motivo você coça o olho, coloca o dedo no nariz, ou coloca a mão na boca, que são hábitos, né? A gente não percebe que está fazendo isso, acaba fazendo, e nesse momento o vírus acaba entrando. Então no hospital eu não tive nenhum servidor contaminado, né? Mesmo estando ali no olho do furacão, tratando diretamente com os pacientes que estão em isolamento e tal. Por quê? Porque a gente tem esse cuidado, né? Vou até aproveitar aqui para falar que a gente de fato não tem superpoderes, mas eu queria cumprimentar o pessoal que está lá, porque são de fato super-heróis. Eles estão lá dedicando a vida a cuidar do próximo, estão lá sábado, domingo, feriado, final de semana, dia e noite, trabalhando para fazer o melhor serviço de saúde que o Conesul poderia ter. A gente tem uma equipe extremamente qualificada, nossos servidores são de ponta, a gente investiu muito. O Dr. Isauri sempre nos cobrou isso, Edu, porque ele fala que o maior patrimônio que a gente pode deixar para o nosso servidor é a capacitação, porque a gente passa, mas eles ficam, eles são servidores. E se a gente capacitou eles, a gente está deixando um patrimônio cultural para eles e está deixando um melhor atendimento para a população. Então, assim, nunca se investiu tanto em educação continuada como a gente investiu nessa gestão. O doutor Isauri fez questão, falou assim, então não, traz capacitação, traz curso, e a gente correu atrás para cumprir essa determinação do prefeito de transformar a saúde na melhor saúde possível, e isso passa por esse grande projeto ciclo de capacitações que os nossos servidores vêm tendo desde o início da gestão. Wellington, agora você disse que o caso de óbito foi tardio, a chegada ao hospital e também para fazer o tratamento. Então aquela pessoa que está com sintoma, qual é o sintoma dessa gripe e o que ele tem que fazer de imediato? Tá. Edu, é o seguinte, essa gripe ela tem um comportamento um pouco diferente, né? Então começa com mal-estar como qualquer outro gripe, como qualquer outro resfriado. Certo. Mas aí tem uma febre persistente que vai ficar ali na casa dos 39, dor no corpo e um cansaço. Mesmo sem esforço, a pessoa pode sentir um cansaço. Dor de garganta geralmente acompanha, e uma dor de cabeça também persistente. Então, se a pessoa tiver com esses sintomas não está cessando com a dipirona, não está cessando com paracetamol, tomei o antitérmico, mas eu ainda estou me sentindo mal, procura a unidade de saúde para que o médico possa fazer os exames mais detalhados, e aí, clinicamente, a gente consegue triar se é uma suspeita de H1N1 ou de H3, ou não, se é uma gripe convencional. Ok? Então, assim... aí o risco de óbito é menor? É menor. Na dúvida, qualquer unidade de saúde, seja o posto de saúde mais perto da sua casa, ou seja o hospital, os profissionais estão aptos a fazer esse diagnóstico. Inclusive, nós fizemos a Danila, eu queria mandar um abraço para ela aí e dar parabéns pela iniciativa. A gente pegou o protocolo do Ministério da Saúde e fizemos placas e colocamos em todos os consultórios para tirar a dúvida tanto do paciente quanto dos profissionais de saúde em quando triar o paciente para o tratamento como influenza A, né, que é H1N1 ou H3N2. Outra coisa, você falou de posto de saúde, a gente ficou de falar sobre o posto do Varjão na sua última entrevista, acabou não dando tempo e não falamos quase nada. Eu queria que você falasse da questão dos atendimentos e qual é a expectativa até o final do ano de ampliação desses atendimentos. Edu, eu fico muito feliz em falar do posto do Varjão, porque também é uma cobrança do Dr. Isauri, que é de facilitar o dia a dia das pessoas, é facilitar o acesso, de cuidar de quem mais precisa. E aquela unidade, ela atende a maior fatia da população, porque ela pega a área central e todas as áreas que são descobertas, que são as áreas que não têm posto de saúde. Então, nenhuma outra unidade de saúde tem o volume de pacientes que tem a unidade do Varjão. Então, no início da gestão,
lá eram feitas 32 consultas de atenção básica por dia, certo? Aí, com a proposição do Dr. Klein, inclusive, que ia de encontro com essa cobrança que o Dr. Exauri nos faz, de facilitar o dia a dia das pessoas, falou assim, não, vamos ampliar o horário de atendimento. E a gente ampliou, tivemos alguns ajustes lá no começo, mas hoje a gente já oferece de 30 a 40 consultas a mais por dia lá no horário estendido. E isso visa atender aquela pessoa que não consegue ir durante o dia, no horário normal, ter acesso porque está trabalhando. Então a maioria da população chega em casa, depois que o pai chega em casa que ele vai ver, olha, acho que o meu filho está doente, né? Ou que a esposa está doente, ou a mulher segura o dia inteiro para esperar o marido chegar para ela poder sair para se cuidar. Então a gente fez esse horário estendido, que a gente chama de horário do trabalhador, né, para que a pessoa possa ter acesso. Bacana. Já foram mais de 5.000 atendimentos realizados nesse horário, Edu, desde quando a gente colocou o posto para funcionar. E agora a gente está com a expectativa de ampliar ainda mais esse atendimento. Nessa semana devem se apresentar mais 2 médicos do programa Mais Médicos. Ontem a Elza Kraviec, que é coordenadora estadual, teve em contato comigo, falou que eles concluíram o curso em Brasília, foram aprovados e estão vindo para cá, tem até sexta-feira para se apresentar. Aí nós colocamos mais um médico na unidade Boa Vista, que vai atender lá Boa Vista, IP, Odércio e João de Barro. Então eu queria deixar aqui o meu abraço para a dona Odete, que sempre me cobrou isso do Conselho Municipal de Saúde, para o Pitu, que é presidente do João de Barro. Vamos conseguir levar a população do João de Barro de volta lá para a unidade Boa Vista, né? E o outro médico vai para a unidade Paraíso, e a médica que atualmente está na unidade Paraíso vai somar ao time da unidade Varjão. Então, olha só, a gente vai conseguir triplicar o número de ofertas de consulta na atenção básica. O Varjão, que antes oferecia só 32 consultas, vai passar a oferecer praticamente 100 consultas por dia, né? E lá no Boa Vista, quase triplica o atendimento. No Boa Vista, que é outra área mais populosa, nós vamos passar de 32 consultas para 64 consultas por dia, né? Então a gente está avançando muito nessa cobrança que eu vou repetir porque o Dr. Exauri enfatiza isso com a gente todo dia. Olha, você precisa cuidar do dia a dia das pessoas, você precisa facilitar o acesso, e é isso que a gente está fazendo, é essa política de tornar a saúde tangível. As pessoas conseguem ir procurar o atendimento e receber o atendimento nas unidades mais próximas da sua casa, sem ter que esperar muito tempo para isso, conseguindo consultas dentro da mesma semana. A gente está evoluindo cada vez mais nesse propósito de tornar o dia a dia das pessoas mais fácil, porque é isso que importa. Tá certo, Wellington. Fer, obrigado pela sua... por você deixar a gente falar de saúde, que é importante, né? O Wellington vinha falar de gripe. Acho que você ouviu muita coisa sobre gripe essa semana, não ouviu? Inclusive na minha família. Temos 5 casos quase de internação. Mas tudo certo. 3 na HCMs, 2 na Santa Casa. Estão isolados, estão medicados, né? E a gente espera que isso melhore, que essa fase seja só uma fase que passe. Fer, é sim. E olha, eu fico muito contente porque já deu um chuvisqueiro e quando a umidade do ar aumenta, a circulação do vírus diminui. Então vamos pedir para vir chuva aí, Deus está ajudando. Até os produtores rurais estão desesperados, porque está na hora de começar a chover também, que é importante, e a gente já está no finalzinho do ciclo. Então a gente acredita que já nas próximas semanas, com esse aumento da umidade, a tendência é que a incidência do vírus comece a diminuir. E é importante, Fer, como você falou, olha, seus familiares estão internados, procuraram um serviço a tempo, estão recebendo a medicação, e aí o protocolo é ficar isolado para evitar que você continue transmitindo. Claro. Mas estar isolado não significa que o paciente está ruim ou está em estado grave, que é outra coisa que a população confunde muito. Fala assim, nossa, ficou isolado, é grave. Não, não é. O isolamento é uma determinação sanitária só para eu evitar que essa pessoa continue transmitindo para outras, não é? Iniciando o medicamento dentro do período correto, a recuperação é imediata, mas a gente segura o paciente por 7 dias lá para cumprir o protocolo e depois ir para casa tranquilo, feliz da vida e recuperado. Maravilhoso. Tá certo. Obrigado pelas suas informações, Wellington. Obrigado também ao Josafá, que está conosco lá na Rádio Cultura em Cadeia. Nesse momento a gente desfaz a cadeia Rádio Cultura e Rádio Carandá e voltamos à nossa programação normal. É isso aí. Um beijo todo especial pro meu colega de trabalho, né, Josafá? Beijo pra você. 8h27 na 95. A música não para.